Boa noite. Eu sou a Ingrid, sou médica e eu escolhi a melhor subespecialidade de todas. Eu não sei se a gente compartilha do mesmo pensamento, mas sempre que eu vejo um olho, eu não imagino como uma esfera que define a cor dos nossos olhos, que serve para definir nossa fisionomia. Sempre que eu vejo essa imagem, eu já imagino logo como será a córnea dessa pessoa. Será que é fina, grossa? O cristalino ainda está transparente ou já está opacificando? E eu sempre torço para a retina estar bem coladinha lá no fundo do olho. Eu sou oftalmologista e a minha escolha começou desde a infância, quando eu vi meu avô ficar cego por conta do glaucoma. O meu parceiro, de cabelos brancos, começou esbarrando nos móveis da casa. Foi perdendo a visão periférica, até que ele não enxergava mais nada. E aí eu que perdi o meu avô para o glaucoma. O meu avô, ele não sentia nada. E talvez por isso ele nunca viu a importância de ir no oftalmologista. Vá ao oftalmologista. Imagina você ter sua vida normal. Você acorda, toma banho, se alimenta, vai trabalhar, vai passear. Agora imagina de repente essa grande janela para o mundo projetado pelos nossos olhos e se apagando paulatinamente. Mais ou menos assim. É uma doença silenciosa, traiçoeira, que não avisa quando ela chega. O glaucoma no meu avô aconteceu como acontece em 80% das pessoas que têm glaucoma, de forma assintomática. Ele não sentia nada. Vá ao oftalmologista. O glaucoma atualmente atinge 65 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da OMS, na faixa etária entre 40 e 88 anos. E é considerada a maior causa de cegueira irreversível e evitável. A projeção para 2040 é que aproximadamente 112 milhões de pessoas tenham glaucoma e possam evoluir para a cegueira. Ah, mas isso aí é no mundo. O Brasil não deve ter uma representatividade assim tão grande nessa doença. Eu nem conheço ninguém, nunca ouvi falar. No Brasil, 35 milhões de pessoas têm algum acometimento ocular que cursa com baixa de visão. Dessas, 900 mil já são diagnosticadas com glaucoma, fora as que a gente não sabe. Em 2010, 2 milhões de pessoas ficaram cegas no mundo por causa do glaucoma. Como eu disse, ele é traiçoeiro, ele não avisa na hora que ele vai chegar. E no momento que a gente diagnostica, a gente não consegue reverter o que já foi perdido. A gente tenta não evoluir mais, mas a gente não consegue recuperar a visão perdida. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, crônica, progressiva, e ela tem alguns fatores de risco. Os principais é a idade avançada, raça negra, história familiar. Existem outros fatores também menores, mas que também predispõem ao glaucoma, dentre eles doenças sistêmicas em menor proporção, como diabetes, além de medicações antidepressivos, topiramato, corticoides, anticolinérgicos, tudo contribui para predispor ao glaucoma. Então é importante a gente saber. Às vezes a gente nem sabe e não tem como evitar. O diagnóstico do glaucoma é feito no consultório. Além do consultório, a gente tem que ver o fundo do olho. Medida da pressão intraocular, a gente pode pedir exames como campo visual, OCT. E o tratamento, a gente lança mão de primeira linha de colírios. Então, a gente tem beta-bloqueadores, análogos de prostaglandina, inibidoras da anidrase carbônica. Então, a gente pode fazer uma associação desses colírios e quando há uma falha nessa terapia, a gente pode partir para os procedimentos cirúrgicos. Então, existem dois grandes grupos do glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. Como o próprio nome já diz, a gente já consegue imaginar o que acontece nos dois. Então, a gente está sempre produzindo humor aquoso e ele é absorvido na câmara anterior, que faz parte, esse ângulo ele é formado pela parte posterior da córnea com a íris.
Então, ali a gente tem a malha trabecular, o canal de Tilem e a via uveoescleral, que são responsáveis pela absorção do humor aquoso. Então, esse equilíbrio entre a produção e a absorção é o que mantém a nossa pressão intraocular. A pressão intraocular é o único fator de risco modificável no glaucoma. Então, essas terapêuticas que a gente falou é para controlar a pressão intraocular. No glaucoma de ângulo fechado, como a gente vê, há um bloqueio no canal que serve para o escoamento do humor aquoso. Com isso, a gente consegue entender que vai haver um aumento da pressão intraocular. Enquanto no glaucoma de ângulo aberto, esse ângulo continua patente, mas mesmo assim há um aumento da pressão intraocular. Então, o que a gente precisa é a conscientização das pessoas, que às vezes pode ter um fator de risco que nem sabe e que poderia controlar para evitar o glaucoma, como as doenças sistêmicas, o uso de medicações. Além disso, a gente precisa da conscientização de vocês, nossa, para o encaminhamento dos pacientes que você conhecer que tem fator de risco para glaucoma. O diagnóstico, como eu disse, ele não causa sintomas. Então, o diagnóstico é uma busca ativa, a gente olhando o fundo do olho dos pacientes. E em maio, esse mês que passou, foi o mês de conscientização para o glaucoma. 26 de maio é o dia de combate à cegueira causada pelo glaucoma. Nascer cego e ficar cego engloba dois processos psicológicos totalmente diferentes. O ficar cego envolve um processo de luto, de negação, até a aceitação. Por isso, vá ao oftalmologista. Obrigada.